Yuki é bondoso, mas um perdedor impopular que é ignorado por todos na escola, até que um deus o convida para participar de um jogo de morte. Sem opções, Yuki se une a um maluco que o ajuda a se tornar o próximo deus. Tudo começa com Yuki digitando em seu celular, enquanto um grupo de garotos se preocupa por ter um a menos em seu time. Um dos garotos sugere convidar Yuki, mas seu amigo diz que Yuki é um perdedor covarde que não faz nada além de escrever no diário de seu celular. No caminho para casa, Yuki encontra uma pedra e escreve em seu diário que, embora sua mãe o tenha abençoado com a aparência de protagonista, ele afastou todos os fracassados na escola primária, já que sempre foi muito recatado, muito observador. No final, Yuki ficou sozinho indefinidamente, já que ninguém queria fazer amizade com alguém que roubou todo o seu estilo de uma banda indie péssima. Como resultado, Yuki acabou criando um amigo imaginário, o UX Ex Machina, o rei do tempo e do espaço. Durante uma de suas conversas com os Yuks, Yuki é duramente criticado pela assistente de seu amigo imaginário, Murmur, que diz a Yuki que se ele continuar a se comportar como um louco, então seu cérebro vazará e ele nunca vai conseguir nada. Nesse momento, os Yuks perguntam a Yuki se ele gostaria de mudar sua vida solitária. Yuki permanece em silêncio, o que leva os Yuks a dizer ao seu amigo que ele mudará seu destino. Naquela noite, uma mulher no beco é desativada da vida por um serial eater. Quando a manhã chega, Yuki encontra seu diário de celular ao lado dele. Ele o abre e encontra sua entrada de diário para o dia já preenchida, e se pergunta se fez isso enquanto dormia. Yuki se veste para a escola quando o repórter de notícias informa sobre o item que ocorreu na noite anterior. Isso assusta Yuki ao perceber que a entrada do diário que ele supostamente escreveu enquanto dormia corresponde aos eventos que ocorrem em tempo real. Conforme mais eventos retratados em seus diários começam a se tornar realidade, Yuki fica abalado e conversa com os Estados Unidos sobre isso, que o informa que tudo foi feito por ele. Agora chocado, Yuki diz ao S que ele é apenas um produto da sua imaginação. O S, no entanto, responde que ele existe na sua mente, o que significa que ainda é real. O S continua informando Yuki que a partir de agora o diário dele se chama Diário do Futuro, já que mostrará o seu futuro. No entanto, o Diário do Futuro tem uma desvantagem. Se ele for quebrado, o dono perderá seu futuro. Enquanto a voz lhe diz que ele morrerá se seu telefone quebrar, Yuki amaldiçoa-se por não ter comprado um telefone Nokia. Depois de um pouco cético, Yuki deixa de lado todos os pensamentos emo e começa a aproveitar os benefícios de conhecer seu futuro. Suas notas disparam de repente, e ele até consegue evitar ser atacado por seus colegas de classe invejosos. Achando que realmente venceu o jogo da vida, Yuki confiantemente aplica uma prova surpresa, enquanto seus colegas gemem de desespero. No entanto, seu sorriso desaparece completamente quando sua colega de classe, Yuno Gasai, se vira para olhar para ele por um breve momento. Isso o surpreende, porque uma fera como Yuno, com notas excelentes, olharia para alguém insignificante como ele. Assim que a aula termina e todos saem da sala, Yuki recua alguns passos surpreso ao encontrar uma estatueta de argila de Murmur na mesa de Yuno. Ele rapidamente abre o celular e encontra as palavras "O fim" escritas. Agora aterrorizado, Yuki se pergunta em voz alta que tipo de futuro é esse, quando de repente Yuno aparece e diz que seu futuro é tão sombrio quanto a estrela do mar de chocolate de sua mãe. Isso o assusta ainda mais, fazendo com que Yuki se mande, enquanto corre, Yuki abre o telefone e percebe que seu futuro mudou novamente. Dessa vez, a entrada do diário diz que Yuno o perseguirá pela cidade. Terrificado, Yuki entra em um elevador quando de repente Yuno aparece. Agora preso com uma garota estilo Hello Kitty, Yuki pega seu dardo para apunhalar Yuno quando ela de repente o beija, e diz que o futuro lhe disse que ele não a apunhalará. Yuno ainda diz a ele que ela não é a pessoa que está tentando matá-lo. Através da porta de vidro, Yuki vê um homem mascarado segurando uma espada. Yuno então lhe diz que o homem é o Serial Eater, e também o terceiro portador dos diários do futuro. Quanto mais Yuki ouve Yuno, mais percebe que ela tem estado de olho nele. Quando Yuno diz a Yuki que o diário dela falou sobre a morte dele, Yuki fica preocupado, mas Yuno assegura que tem um plano. Ao chegar ao telhado, Yuki se esconde como o Serial Eater. Ryama também chega. No momento certo, Yuno embosca Ryama enquanto Yuki lança um dardo no telefone dele, fazendo com que Ryama desapareça em um vórtice. Uma vez que a ameaça foi eliminada, Yuki convoca o Ewa e pergunta com raiva por que há outros portadores de diários do futuro. Em resposta, o Kyoasa afirma que nunca foi amigo dele, e para ele isso não passa de um jogo de sobrevivência. Yuki então se encontra em um espaço diferente com outros portadores de diário presentes. O anfitrião inicia a reunião dizendo a todos como ele acredita que Yuki vencerá este jogo, um jogo onde os participantes devem eliminar uns aos outros para ganhar. O último sobrevivente ganhará seu trono. Antes de encerrar a reunião, os portadores de diário dizem a Yuki como planejam eliminá-lo, já que ele é o competidor favorito do anfitrião.
Naquela noite, Yuki acorda de um pesadelo que, claro, envolve Yuno. Ele se lembra de como a garota lhe disse que pode ler o futuro dele em seu diário do futuro a cada 10 minutos. Isso incomoda Yuki, pois ele não consegue mais se sentir à vontade para abrir seu modo anônimo. No dia seguinte, Yuki se pergunta se realmente enviou Ryama para o Tártaro. Chegando à sua classe, um novo professor informa que está substituindo o professor deles, Ryama. Yuki, em seu próprio mundo, se preocupa com o fato de todos os portadores dos diários estarem tentando eliminá-lo. Sentindo-se assustado, ele se pergunta se deveria falar com Yuno sobre isso, mesmo ela sendo uma perseguidora assustadora. No final, Yuki decide falar com Yuno, que lhe diz que conversarão mais tarde. Agora, sozinho na sala de aula, Yuki tenta se acalmar quando uma garota lhe pergunta sobre o professor deles, Ryama, enquanto também revela a ele como ele era um comedor em série. A garota então caminha em direção a Yuki dizendo a ele como o diário do futuro de Ryama era chamado de Diário do Assassino, e quando ele tentou eliminar outro participante, ele foi derrotado em vez disso. Agora cauteloso com a garota misteriosa, Yuki se afasta quando ela tenta tocar em seu celular. Ele abre o telefone e encontra a bandeira de Dead End, alertando-o sobre sua morte iminente. No entanto, antes que a garota possa machucá-lo, Yuno chega, atingindo a garota com um extintor de incêndio. A garota rapidamente desvia do ataque e informa a Yuki e Yuno que ela é a nona dona do diário, o Ryu. Assim que ela se afasta, uma explosão ocorre, eliminando centenas de estudantes inocentes. Yuno rapidamente protege Yuki, que começa a chorar. Ele diz a Yuno que a bandeira de fim da morte significa que ele tem 3 horas de vida, mas Yuno o assegura que cuidará da garota por ele. Nesse momento, Yuki percebe que precisa de uma garota insana como Yuno ao seu lado. Então, sem perder mais tempo, ele diz a Yuno para protegê-lo. Yuno o assegura para não se preocupar, e os dois trocam saliva para marcar sua estranha amizade. Enquanto isso, Uryu usa um alto-falante e anuncia a todos na escola que ela sequestrou o prédio. Em outro prédio, Yuno informa Yuki que o diário dele se chama Diário Aleatório, o que significa que anota tudo o que ele vê. Graças a isso, ele tem informações abundantes que pode usar para se proteger contra Uryu e Mei Laker. Yuno então encoraja Yuki a ler seu diário. Seguindo suas instruções, Yuki lê que a turma 2C vai explodir em breve. Percebendo que eles estão em frente ao local mencionado, Yuno joga Yuki no chão enquanto uma explosão acontece. Agora com Yuno ao seu lado, Yuki começa a se sentir excessivamente confiante. Ele pensa que tudo será fácil a partir de agora, mas então uma explosão ocorre ao lado dele, trazendo-o de volta à dura realidade em que está. Yuki reclama com Yuno sobre como seu diário só lhe informa sobre seus arredores. Nesse ponto, Yuno revela que já que ela tem estado de olho nele, o diário dela informa o que ele está fazendo. Desta forma, eles podem usar ambos os diários para mantê-lo fora de perigo. Em vez de sentir alívio, Yuki começa a chorar e revela a Yuno como odiou estar sozinho todos esses anos. Ele escolheu ser um observador porque tinha medo de se machucar pelos outros. Vendo seu garoto favorito chorar, Yuno percebe que Yuki é como um pobre hamster destinado a correr na roda para sempre. Em um tom tranquilizador, Yuno diz a Yuki que eles deveriam se encontrar com os colegas de classe, que definitivamente o protegerão. Yuki rapidamente aceita a sugestão e decide contar aos seus colegas sobre o diário do celular. Enquanto agem conforme o plano, Yuno percebe algo estranho, mas antes que ela possa agir, Yuki é contido por seus colegas. Acontece que Ryu havia dito a todos para levar Yuki até ela em troca de sua liberdade. Enquanto Yuno é capturada pelos alunos, ela pensa em como estava errada ao chamar o colega de classe de amigo do Yuki, já que todos estão determinados a eliminá-lo. Sentindo-se furiosa, Yuno se liberta e corre em direção a Yuki, enquanto todas as explosões realizadas por Uryu acontecem. Isso surpreende a própria Uryu, enquanto ela se pergunta quem estaria disposto a condenar seus colegas por Yuki. Voltando sua atenção para Yuki, Uryu diz a ele que todas as bombas explodirão em alguns minutos, quando de repente, o quarto possuidor dos Diários do Futuro chega para salvar Yuki. Ele se apresenta como Keigo e revela a Yuki que seu diário é chamado de Diário de Investigação, que prevê todos os crimes que acontecerão no futuro. Como Keigo é um policial, Uryu usa isso a seu favor e diz a ele que se ele não executar Yuki, todos irão morrer. Sem hesitar, Keigo aponta sua arma para Yuki, que se prepara para a morte quando de repente Yuno salta em direção a Uryu. Vendo a comoção, Keigo diz a Yuki para pegar o diário de Uryu e acabar com isso antes que ela acabe com ele. Yuki segue o conselho e avança contra Uryu. Yuno, usando seu diário, guia Yuki através do campo minado, o que leva Uryu a capturar Yuno. Nesse momento, os colegas de classe de Yuki jogam seus livros em Uryu para ajudar Yuki. Então, usando seu dardo, Yuki desvia do olho de Uryu, fazendo com que ela deixe cair o controle da bomba. Keigo diz a Uryu que seu jogo acabou, mas a garota ativa uma bomba de fumaça e revela que seu diário se chama O Diário de Fuga. Com isso, ela acelera em uma bicicleta.
Mais tarde, Keigo propõe uma aliança para parar esse jogo louco. Yuki aceita o convite enquanto Yuno fica feliz que seu homem está seguro. No dia seguinte, Keigo convida Yuno e Yuki para seu escritório, onde lhes diz que para parar esse jogo mortal, eles precisam identificar todos os portadores do diário. Com isso dito, ele ordena que as crianças passem tempo no parque de diversões para que Ryu possa ir atrás delas. Sem mais delongas, Yuki e Yuno vão para o parque de diversões, onde Yuki decide perguntar a Yuno por que ela é tão obcecada por um garoto que parece jogar Valorant competitivo. No entanto, antes que ele pudesse fazer a pergunta, Yuno o puxou para experimentar os brinquedos. Eventualmente, Yuki esquece todas as suas perguntas e percebe o quão fofa Yuno é. Depois de se divertirem bastante, a energia social de Yuki eventualmente diminui, e ele pergunta a Yuno por que ela o persegue. Em vez de responder, Yuno pergunta por que ele não quis visitar o planetário mais cedo. Yuki fica chateado e pergunta a Yuno se ela está seguindo ele usando seu diário de novo. Yuno então grita com Yuki que eles se conheceram no ensino fundamental. Há um ano, Yuno vê Yuki sentado sozinho na sala de aula, preenchendo uma folha sobre o que quer fazer no futuro. Aproximando-se sem ser vista, Yuno vê que Yuki escreveu que quer ver as estrelas com sua família. Ao notar sua presença, Yuki conta a Yuno como seus pais se divorciaram depois que sua mãe descobriu a coleção de figuras do Goku do pai dele. Ele então começa a apagar sua resposta, mas Yuno diz a Yuki que no futuro ela será sua esposa e eles irão juntos ao planetário. No presente, Yuno beija a testa de Yuki e os dois vão para a casa de Yuno. Em outro lugar, Ryu recebe a ajuda de um estranho que a leva para o lugar dele. Enquanto isso, Yuki tenta encontrar o banheiro na casa de Yuno quando se depara com um quarto. De volta à casa do estranho, Ryu descobre que ele colocou algo em sua bebida. O homem desconhecido então a tortura para obter informações dela, enquanto Yuki abre a porta e descobre um quarto que nunca deveria ter. Em seu reino, Teos diz a Mumu que o futuro está prestes a mudar drasticamente graças a Yuki. Após abrir a caixa de Pandora, Yuki corre de volta para o seu lugar, e enquanto você espera por uma resposta, Yuno espreita pelo olho mágico e deseja boa noite a um Yuki apavorado. Quando o terror toma conta dele, Yuki se esconde sob sua coberta e relembra os esqueletos que viu no quarto de Yuno. Ele percebe que não quer mais uma namorada psicopata e decide chamar a polícia quando de repente Yuno lhe manda uma mensagem, perguntando para quem ele está tentando enviar mensagem. Yuki fecha instantaneamente o seu telefone, lembrando dos olhos loucos que Yuno lhe deu quando disse boa noite. No final, o cansaço toma conta e Yuki adormece. Na manhã seguinte, ele é acordado por uma batida na porta. Ele então recebe uma ligação de Keigo informando que está lá fora. Ao encontrar o policial, Yuki está prestes a contar a ele o que viu na casa de Yuno quando o demônio o chama do carro. Keigo assume que Yuki ia contar como tentou conectar seu dispositivo na porta de conexão de Yuno e diz que não quer saber dos detalhes sórdidos. No carro, Keigo informa Yuki que o diário de investigação revelou para ele que Ryu foi capturado por um grupo religioso chamado Omikata-kyo. Com isso, ele afirma que precisará da ajuda deles para confirmar a notícia. Ao chegarem ao templo, Yuki e o grupo vão ao encontro da líder do culto que, em seu quarto, aguarda Yuki, o garoto que escapou da morte 2 vezes. Ela percebe que ele é bonito e decide ficar com Yuki para si. Depois de muita caminhada, o grupo se encontra na presença da líder, que se apresenta como Tsubaki. Ela imediatamente se dirige a Yuki e lhe diz como tem sido um diário desde criança, mas recentemente o diário começou a prever eventos da sombra. Como resultado, agora ela o nomeou de Diário da Clarividência. Nesse momento, Yuki e o grupo percebem que estão diante do 6º portador do diário. Yuki instantaneamente fica aterrorizado, o que diverte Tsubaki, que informa a ele que não está interessado em se tornar uma deusa. Surpreso pela revelação, Keigo tenta entender sua intenção, que Tsubaki revela rapidamente. A bandeira de fim da morte apareceu em seu diário, informando-a sobre a desgraça iminente que a aguarda. Tsubaki afirma que quer Yuki em troca de Ryu, já que o garoto conseguiu escapar da morte 2 vezes. Como sempre, Yuki se desespera como o bebê chorão patético que ele é. Depois de um pequeno ataque de pânico, Yuki decide ficar uma noite com Tsubaki. Os dois têm uma conversa onde Tsubaki informa Yuki que Yuno vai destruir sua vida. A poucos metros dali, Yuno lê sobre como Tsubaki está falando mal dela e decide acabar com essa B. De repente, a jaula de Tsubaki pega fogo enquanto os devotos no templo entram em um frenesi de assassinatos. Yuki, assustado com tudo isso, tenta ajudar Tsubaki quando Yuno chega e insiste para que eles vão para casa. Apesar de ter medo de Yuno, Yuki pergunta se ela está tentando levá-lo para casa para fazer um caldo dele. Depois de ser chamada de louca pelo homem que ama, Yuno começa a chorar enquanto Yuki vai salvar Tsubaki.
Finalmente, o aspersor de água é ativado, extinguindo o fogo e a loucura. Enquanto isso, Yuno fica entre os corpos caídos e chega à conclusão de que Tsubaki deve ter envenenado a mente de Yuki. Por outro lado, Uryu se encontra acorrentada em uma cela subterrânea. O estranho brinca com seu olho arrancado e diz a Uryu que ela não é páreo para Tsubaki. De volta à gaiola de Tsubaki, Yuki é informada por ela que seus seguidores parecem estar hipnotizados. As duas então decidem usar o diário da clarividente para descobrir quem está tentando eliminá-la. No entanto, quando o diário dela mostra seu relatório sobre várias pessoas suspeitas, Yuki e Tsubaki deduzem que o verdadeiro culpado está novamente usando hipnose. Tsubaki e Yuki decidem agir quando Yuno aparece e diz a Tsubaki que ela está prestes a morrer aqui. De repente, o diário de Yuki o informa sobre seu sinal de fim de morte, alarmando tanto ele quanto Yuno. Na cela subterrânea, o estranho se transforma em uma aparência maluca, fazendo Uryu perceber que somente um portador de diário pode ser tão louco assim. No entanto, em vez de ficar com medo, Uryu diz ao homem louco que ele não sabe que está enfrentando uma pessoa ainda mais louca, insinuando sobre a Yuno. De volta à superfície, Yuno descobre algo e diz a Yuki para atacar os cadáveres. O homem que mantém Uryu refém lamenta surpreso ao saber que Yuno descobriu sua estratégia. Acontece que os seguidores de Tsubaki foram ordenados a fingir de mortos pelo 12º portador do diário, Yomotsu. Quando Yuno começa a matar os seguidores lobotomizados, ela pede a Yuki para escolher entre ela e Tsubaki. Assustado com esta demanda bizarra, Yuki pergunta a Yuno o que ela quer dizer, e a garota afirma que, já que os seguidores lobotomizados dela estão a direcionando, seria melhor se eles partissem sem ela. Enquanto Yuki luta para tomar uma decisão, Tsubaki pensa em sua vida miserável. Desde jovem, ela tinha uma visão ruim e foi abençoada com o poder da clarividência. Seus pais criaram o Omikatakyu para que ela tivesse seguidores devotos que facilitassem sua vida. Mas à medida que crescia, percebeu que seus pais eram mentirosos que tinham inventado essa mentira sobre ela possuir o poder da clarividência. Na realidade, eles só queriam formar um culto com ela como a líder marionete. No entanto, apesar de tudo, ela estava satisfeita com sua vida, pois seus pais cuidavam muito bem dela. Tudo isso mudou quando os pais dela foram enfraquecidos por Deus em um acidente. A pessoa responsável pelo templo então começou a pedir aos seguidores que expelissem seus pecados expelindo seu Baby Grave em Tsubaki, que então foi atormentada todos os dias. Na cela subterrânea, Uryu vê Yomotsu segurando um gravador de voz e pergunta a ele sobre isso. Yomotsu então revela que o gravador de voz é seu diário do futuro, também conhecido como o Diário da Justiça, que lhe diz quem ele deve proteger. De repente, o gravador sinaliza para Yomotsu agir, fazendo-o entregar a chave da prisão para Uryu. Antes de partir, ele diz a Uryu que ela pode ir embora se quiser. De volta à superfície, Yuno, Yuki e Sabaki decidem deixar o templo. No entanto, enquanto correm, as crianças percebem que os seguidores voltaram ao seu estado normal. Tsubaki diz a Yuki que eles devem enfrentar o inimigo, o que faz Yuno perder o controle. Quando ela começa a confrontar Tsubaki, Yuki recebe uma ligação de Keigo, que informa que ele tomou Uryu sob sua custódia, e que o 12º está a caminho deles. De repente, 5 pessoas mascaradas chegam afirmando ser o 12º. Eles dizem a Yuki que estão aqui para tirar a vida de Tsubaki, enquanto também revelam que um deles engoliu uma bomba relógio que explodirá em breve. Yuno mais uma vez insiste para Yuki ir embora sem Tsubaki. Mas quando ele se recusa a fazer isso, Yuno elimina Yomotsu ela mesma. De repente, a porta de entrada é fechada pelos seguidores de Tsubaki, que então apreendem tanto Yuno quanto Yuki. Tsubaki então revela seu verdadeiro objetivo, que ela planejava eliminar ele, Yuno e Keigo de uma vez usando Uryu como isca. Mas Yomotsu destruiu tudo. Acalmando-se, Tsubaki dá um beijo em Yuki e espera que a bandeira de morte iminente desapareça agora. No entanto, quando a bandeira não desaparece, Tsubaki fica confusa. De repente, Yuno pega um machado e corta o braço de Tsubaki por ter beijado seu homem. Quando Tsubaki cai de dor, Yuno entrega seu diário do futuro a Yuki e o empurra para um lugar seguro enquanto acaba desmaiando devido à febre e à fadiga. Enquanto Yuki se abriga, ele começa a chorar, percebendo que Yuno estava certa sobre Tsubaki e que todo esse tempo ela estava apenas tentando protegê-lo. Enquanto isso, Tsubaki planeja atrair Yuki, anunciando como ela fará Yuno passar pelo mesmo destino que ela passou. Não querendo que Yuno se contamine, Yuki toma a decisão ousada de salvá-la. Quando chega para confrontar Tsubaki, a garota diz a ele que ele não pode lhe fazer mal, já que seu diário de clarividência e seguidores permitem que ela veja coisas que não consegue ver sozinha. Yuki faz uma estratégia e joga uma bola, fazendo com que todos os seguidores fiquem momentaneamente distraídos. Ele então lança um dardo no diário de Tsubaki, que acaba eliminando-a. Uma vez que a ameaça é resolvida, Hiroyu e Keigo mostram ter forjado uma aliança. No dia seguinte, Yuki vai buscar sua mãe, Ria, na estação. Ria é desenvolvedora de jogos e, como resultado, faz longas viagens de negócios, deixando Yuki para trás.
Quando a mãe e o filho chegam em casa, descobrem uma janela quebrada. Yuki instantaneamente abre seu diário do futuro e descobre que Yuno invadiu. Não querendo que sua mãe saiba sobre sua perseguidora maluca, Yuki diz a ela para preparar o jantar enquanto ele vai confrontar Yuno. A garota casualmente diz a Yuki que limpou toda a casa para que a mãe dele permita que ela namore com ele. No entanto, Yuki não quer apresentar o paciente mental fugitivo à sua mãe, então ele empurra Euno para dentro do armário, algo que ela está acostumada a fazer com todas as suas vítimas. Quando Ria chega ao seu quarto e encontra Yuki segurando a porta do armário, ela fica desconfiada. Da mesma forma, Yuno começa a empurrar a porta para se apresentar. Yuki empurra a mãe para fora da porta enquanto vai repreender Yuno, que agora descobriu suas revistas adultas. De repente, a porta se abre e Ria é recebida por Yuno e as revistas pornográficas de Yuki. Mais tarde, Yuno serve a comida que cozinhou para Ria enquanto Yuki coloca a mão no rosto internamente, pois sua mãe começa a gostar da sua perseguidora. Enquanto isso, Hiryu chega num hospital para conseguir um olho protético. Ela nota um grupo de crianças e pergunta ao médico por que há um monte de pestinhas. O médico revela que essas crianças pertencem às pessoas que faleceram no incidente de Omukadoko. No Reino dos Estados Unidos, Murmur observa como a forma física do Diário do Futuro depende das características dos usuários. Ela também diz aos Estados Unidos que é melhor ele rezar para encontrarem um candidato para assumir sua posição antes de morrer. De volta à casa de Yuki, Ria informa Yuki que precisa assumir temporariamente a custódia de uma das crianças que se tornaram órfãs perdedoras devido à tragédia que ocorreu no templo. Antes que Yuki pudesse fazer birra, Ria diz a ele que, como ela é uma mãe legal, Yuna vai ficar no quarto dele esta noite, e eles podem transar se quiserem. No entanto, a ideia de ter a Yuna em seu quarto deixa Yuki assustado, já que ele é o único que sabe que Bi é completamente louca. Aquela noite, Yuna espera que Yuki se aninhe em seu futon como seu tio Steve. No entanto, quando ele não o faz, Yuno pergunta se o atirador de bebês dele não funciona. Yuki fica chateado e diz a Yuno que não a ama. Em vez de ficar desanimada, Yuno diz a Yuki que seu diário do futuro previu que eles acabarão juntos. Sentindo-se envergonhado, Yuki se esconde em seu cobertor e pensa em Yuno. Ele admite que Yuno é muito bonita, mas o problema é que ela tem vários corpos e não do tipo que deixa os caras Red Pills irritados. Enquanto Yuki eventualmente adormece, Yuno pensa em como está feliz que Ria é uma boa mulher, senão teria que usar suas ferramentas. Na manhã seguinte, Ria apresenta Heizuki a Yuno e Yuki. Ao ver o garoto brincar, Yuki fica triste por ter perdido seus pais por causa de Sabaki. Acontece que Heisuke é outro parafuso solto, pois possui um dos diários do futuro, chamado Diário de Hipervisão, que é um diário de imagens que mostra apenas 3 entradas por dia. Sabendo que Yuki e Yuno são uma equipe forte juntos, Ryosuke faz um plano para eliminar 2 coelhos com uma cajadada só. Durante o jantar, Ryosuke espera que Yuki e Yuno comam a cereja que ele havia envenenado. No entanto, antes que Yuki possa comer a cereja, Yuno o detém e diz a Yuki que a cereja está mais pesada do que deveria. Ela imediatamente joga fora as cerejas envenenadas, deixando Yuki pensar em como Yuno encontrou novas maneiras de ser louca. Ryosuke, por outro lado, fica muito impressionado com Yuno e sua tenacidade para proteger Yuki. No entanto, sem perder a esperança, Ryuzo tenta eletrocutar Yuno, mas antes que ele pudesse fazer isso, Yuki lê seu diário e percebe que seu futuro foi reescrito, indicando a presença de um proprietário de diário. Quando Ryuki está prestes a dar um choque elétrico em Yuno, Yuki salva o dia enquanto Ryuki foge alegremente. Mais tarde, Yuki diz a Yuno que eles devem encontrar o diário de Ryuki para detê-lo, mas Yuno insiste que executá-lo será mais fácil. Ela acaba cedendo quando Yuki lhe diz: "Não, Pepe, se ela matar Chuck." Yuno, sendo uma boa menina obediente, segue o conselho de Yuki e chega à conclusão de que Ryuki está escondendo seu diário em um pacote. De repente, a campainha toca e Yuno manda Yuki buscar o pacote. No entanto, quando ele o faz, um gás venenoso pega Yuki desprevenido. Ryuki ri malignamente ao anunciar que tudo isto foi uma armadilha. Enquanto Yuno arrasta Yuki para o banheiro, Ryosuke diz a ela que quer jogar esconde-esconde. Se ela conseguir pegá-lo enquanto a casa estiver cheia de gás venenoso, ela receberá um antídoto para Yuki. Sem perder mais um minuto, Yuno procura Ryosuke por todos os lados. Eventualmente, ela o encontra, mas o pequeno safadinho a eletrocuta antes que ela consiga alcançá-lo. Sentindo a dor de Yuno, Yuki vai e beija seus lábios, o que enche Yuno de uma nova determinação. Agora de volta ao jogo, Yuno usa sua faca para acabar com Ryosuke. No entanto, antes que ela possa injetar o antídoto em Yuki, Yuno acaba desmaiando. Felizmente, Ryu chega e injeta o antídoto em Yuki.
Antes de partir, ela diz a Yuki que Yuno será sua maior ameaça. Os Estados Unidos chamam os jogadores e revelam que apenas 8 deles permanecem no jogo. De repente, um jogador pergunta aos Estados Unidos se ele pode deixar outro jogador ter a posse de seu diário. 2 semanas depois, Yuki narra os eventos que aconteceram após a morte de Ryuzuki. Como o caso foi tratado por Keiko, eles conseguiram convencer Ryu de que Yuno a atingiu acidentalmente com um martelo, enquanto perseguia um intruso que também sequestrou Ryuzuki. Yuno então o cumprimenta e diz a Yuki que, como vão começar em uma nova escola, ele deve evitar usar o Diário do Futuro, pois isso atrairá atenção desnecessária para ele. Yuki concorda e vai para a sua aula enquanto Yuno vai para a dela. Ao chegar, Yuki sente seu coração acelerar ao descobrir muitos rostos desconhecidos. De repente, um garoto chamado Oji diz a Yuki que está surpreso ao vê-lo. Acontece que Oji é um dos valentões de Yuki que também se voltou contra ele quando Uryu sequestrou a escola. Oji continuou o ataque verbal dizendo em voz alta a todos que foi por causa de Yuki que a maioria dos antigos colegas de classe deles morreram. De repente, Oji é atingido por uma garota chamada Hinata, que diz a Oji para não causar um tumulto. Ela então estende a mão para Yuki, que acaba puxando as calças de Hinata para baixo. Enquanto Hinata fica corada, outra garota chamada Mao tira uma foto para Hinata se lembrar. O professor chega logo em seguida e revela que um devorador em série está à solta. Enquanto Yuki fica preocupado, Hinata revela como os corpos foram encontrados semi-devorados. Quando Yuki tenta obter mais informações, Mao intervém, dizendo que Haru pode ser capaz de ajudá-lo a encontrar o bastardo que está fazendo tudo isso. Yuki pergunta sobre essa pessoa Haru, e Hinata revela que ele é um esquisito que finge ser um detetive. Yuki e seus novos colegas decidem ir à cena do crime depois da escola, mas isso não agrada Yuno, que quer Yuki só pra ela. Enquanto brinca, Hinata se separa do grupo. De repente, Yuki ouve um barulho do seu diário do futuro, sinalizando que o futuro mudou. Ao ler o futuro atualizado, Yuki corre assustado em direção às colinas enquanto o resto do grupo o segue. De repente, Yuki para e descobre o corpo de Hinata. O grupo então se vê cercado por um grupo de cães selvagens, que também são responsáveis pela morte de Hinata. De repente, um garoto chega e diz a Yuki para não se preocupar, pois ele está ali para ajudar, depois de se apresentar como Haru. Sem esperar mais um minuto, ele agarra Yuki e diz a todos para correrem em direção à torre. Ao chegar, Haru diz a Yuki que tem pesquisado sobre ele desde que várias tragédias ocorreram na cidade deles. Yuki fica pálido, mas Haru garante a ele que não acredita que ele seja o culpado. Para provar que não é suspeito, ele diz a Yuki para olhar para os cães que estão claramente atrás dele. Yuki. Suki, pensando que Haru é seu benfeitor, começa a relaxar quando Yuno diz para ele ficar em alerta. Ela afirma que quem controla os cães pode estar na sala com eles, o que faz todos ficarem preocupados. De repente, os cães começam a ficar loucos, vendo seus amigos em pânico, e Yuki decide usar seu diário para prever os ataques dos cães. À noite, os cães desistem e vão embora para casa. Yuji elogia Yuki, o que o leva a revelar o segredo por trás de seu diário do futuro. De repente, Mal se aproxima sorrateiramente e segura uma faca na garganta de Yuki. Depois de pegar o telefone dele, Hinata reaparece e revela que o diário dela se chama Diário do Criador. Ela também afirma que seu verdadeiro objetivo é tomar o diário de Haru. Uma semana antes, Hinata é chamada pelo pai, que revela que está por trás dos assassinatos recentes. Ele informa sobre os diários do futuro e como estava assassinando aqueles que pensava serem portadores de diários. Com isso, ele também diz a Hinata que estava tentando se tornar um deus para poder voltar no tempo e consertar seu casamento com a mãe dela. Ao ouvir isso, Hinata fica inconsolável e diz ao pai que eles podem recomeçar, mas ele comenta que outro dono de diário está perseguindo-o. Quando Hinata olha pela janela, ela encontra seu colega de classe, Haru. No presente, Hinata diz a Yuki que nunca o considerou um amigo e que estava apenas usando-o como isca para atrair Haru. Em vez de entrar em pânico, Haru diz a Hinata que entregará seu diário se ela aceitar participar de um jogo de adivinhação. Se ela adivinhar a mão que contém a moeda, ela ficará com o diário. Mas, se não conseguir, terá que aderir aos termos dele. Quando Hinata expressa seu ceticismo, Mal a assegura a jogar, pois ela tem o diário de Yuki para ajudá-la. Hinata relutantemente aceita o desafio, mas acaba falhando, o que a leva a libertar Yuki. Antes da rodada final, Yuno ataca Haru. Yuki fica bravo e pede a Yuno para deixar Haru, mas ela insiste que Haru não é um portador de diário. Ao ouvir isso, Haru começa a rir e admite que estava fingindo ser um portador de diário. Agora irritada com a tentativa de Haru de brincar com a vida de Yuki, Yuno tenta acabá-lo, mas Haru facilmente anula o ataque dela. Ele diz a Hinata que vai apostar sua vida na segunda rodada, o que incentiva a Hinata a continuar o jogo. Quando Haru vence a segunda rodada, Yuno soca Yuki para que ele fique inconsciente por um curto período.
A confusão toma conta de Hinata até ela perceber que, se Yuki estiver inconsciente, seu diário também não mostrará novas entradas para ela. Enquanto Hinata fica irritada, Yuno avança para eliminá-la. No entanto, antes que ela possa fazer isso, Mao protege Hinata recebendo o dano por si mesma. Enquanto Hinata se distrai com Mao, Yuki pega seu diário e sai com Haru e Yuno. No entanto, enquanto correm, eles ouvem o som de cães uivando à distância. Yuki se lembra de como, há alguns dias, Keigo informou que o jogador número 10 pediu aos Estados Unidos para mudar a posse dele, mas os Estados Unidos recusaram. Keigo então o avisa para ficar em alerta, pois o 10º pode tentar usar uma pessoa inocente para seus próprios fins gananciosos. Depois de se lembrar da conversa com o policial, Yuki diz a todos para correrem, e que ele vai tentar mudar a opinião de Hinata. Confiando em Yuki, Haru e Yuno concordam. No entanto, em vez de ir com Haru, Yuno vai com Yuki. Enquanto correm, Yuki diz a Yuno que não pretende machucar Hinata. Em resposta, Yuno diz a Yuki que ela é a única amiga de que ele precisa. Quando Yuki não a escuta, Yuno corre à frente e se prepara para eliminar Hinata. Frustrado com o comportamento dela, Yuki pergunta a Yuno por que ela está impedindo que ele faça amigos. Yuno admite em lágrimas que tem medo que ele comece a gostar de Hinata, e por isso precisa eliminar qualquer pessoa que tentar se aproximar dele. Ao ouvir isso, Yuki diz a todos que Yuno não é sua amiga, mas sua namorada. Hinata aceita Yukichi como amigo e pede desculpas ao pai por falhar. Número 10. Usa um dos cães para se comunicar e diz à filha que mentiu para ela sobre tudo. Assim que ele termina de confessar, Keigo aparece e atira na cabeça dele. Em seu quarto, Yuri olha para seu vestido e relembra uma memória do passado. Yuri tinha acabado de receber seu diário de fuga, e ficou tão arrogante que achou que poderia dançar Moonwalk e derrubar Ryama ao mesmo tempo. No entanto, sua arrogância acabou saindo pela culatra quando descobriu que Ryama estava usando um colete à prova de balas e bombas. Agora, em apuros, Ryu tenta fugir de Ryama, mas acaba sendo apreendida por uma policial fofa que a reconhece instantaneamente como a terrorista famosa mundialmente. Enquanto tenta escapar do comedor em série, as duas entram em um prédio decadente. Ele diz ao policial que precisa fazer xixi urgentemente e pede para ele tirar as algemas. Quando o policial se recusa, Eril é forçado a urinar em uma posição comprometida. Depois de acidentalmente se molhar no banheiro, Eril começa a tremer de frio, o que não passa despercebido pelo policial, que encontra um vestido e pede para ela vesti-lo. Uma vez que ela veste o vestido, o policial a elogia, fazendo-a corar. Isso leva o policial a provocá-la ainda mais. As coisas se intensificam, e o policial se vê confiando em Uryu. Quando Ryama chega, os dois decidem trabalhar juntos para escapar do louco. No entanto, esta história de amor não tem um final feliz porque no final, Uryu atira no policial e foge. No presente, Maru engana Yuki para participar de um casamento de mentira com Yuno. Enquanto Yuno está feliz, Yuki se arrepende de ter mentido para Yuno, já que odeia cada segundo passado com ela. Ao chegarem no local, Yuno e Yuki são forçados a vestir suas roupas de casamento. Quando Yuki vê Yuno no vestido branco, ele esquece de tudo e começa a se divertir. Depois de tirar fotos, Yuki se pergunta por que não se deixa apaixonar por Yuno. A princípio, ele pensa que é por causa das tendências de perseguição de Yuno, mas depois percebe que é porque viu um monte de corpos mortos simplesmente por aí na casa de Yuno. Depois de um casamento falso, Yuki carrega a adormecida Yuno de volta para casa. No entanto, ao chegar, ele encontra Haru, que explica que esteve investigando a casa dela, incluindo o quarto proibido, mas a única coisa que descobriu atrás da porta foi um enorme buraco no chão. Quando Yuki questiona Yuno sobre o que aconteceu com os corpos que estavam no quarto e por que agora há um buraco, ela afirma não ter ideia do que ele está falando e convida Yuki a explorar a casa dela. Yuki fica sem fala quando percebe que Yuno não se lembra da visita anterior dele. No caminho de volta, Haru confidencia a Yuki, dizendo que seu objetivo era simplesmente fazer Yuno confrontar a verdade sobre suas ações para ajudar a estabilizá-la. No entanto, ele acredita que sua mente está atualmente tão instável que ela reescreveu suas próprias memórias para conseguir lidar. Ele acrescenta que a única vez que Yuno parece mentalmente estável é quando está com ele. Enquanto isso, Keigo incrimina Yuki e Yuno como os principais suspeitos do assassinato do pai de Hinata. Há poucas semanas, Keigo se curva diante de Uryu e pede para formar uma aliança com ela. A princípio, Uryu rejeita seu pedido, dizendo a ele que ele tem Yuki. Em resposta, Keigo diz a ela que não quer ser melhor amigo de Yuki, pois não está tentando se tornar um deus, então tem que ser ela quem quer se tornar um deus e reformar o mundo. Com isso, ele diz a Uryu que tem apenas um pedido. No presente, Yuki é detido pela polícia e levado para a delegacia,
Yuno lhe assegura que tudo ficará bem, já que ela está com ele. Yuki pensa internamente sobre como o fato de ela estar com ele é sua maior fonte de preocupação. De repente, o lado louco de Yuno desperta enquanto ela começa a procurar armas para matar Keigo. Vendo isso, Yuki rapidamente a assegura que ele ficará bem. Assim que Yuki entra na sala de interrogatório, Keigo pede para ele jogar roleta russa com ele. Enquanto isso, o diário de Yuno informa que Keigo é uma ameaça, fazendo com que ela haja. Ela chega na sala de interrogatório e atira em Keigo como ele havia desejado. Quando os policiais a encontram com uma arma, Yuno pega um deles como refém para fugir da delegacia com Yuki. No entanto, na tentativa de fuga, Yuki acaba atirando em um policial. Keigo lê tudo isso em seu diário de investigações e inicia a segunda fase de seu plano. Ele ordena que todos os policiais de plantão derrubem Yuki e Yuno a qualquer custo. Enquanto isso, Yuno e Yuki leem nos diários do futuro que serão eliminados por Keigo. Isso os leva a pular do telhado da delegacia. No entanto, após sobreviverem, Yuno e Yuki acabam se tornando fugitivos do estado. Enquanto se escondem no hospital, Yuno e Yuki veem a esposa de Keiko trazendo donuts. A fome toma conta das crianças e eles decidem segui-la quando, de repente, Ryu aparece e captura Yuki. Enquanto Yuki tenta se libertar, ele acaba ativando uma das bombas de Ryu, o que causa um enorme buraco no chão. Sem saída, Ryu grita para Yuki quando, de repente, Yuno pega uma escada e pede para Yuki ir até ela. Ryu, percebendo que está em apuros, implora para Yuki forjar uma aliança temporária com ela, quando de repente Kago liga e ordena que Ryu traga Yuki e Yuno para ele. Em seu estado de pânico, Ryu diz a Keigo para enfiar um tubo naquele lugar. Depois de romper a aliança com Keigo, Ryu nota a bandeira Fim da Morte aparecer em seu diário. Ela então diz às crianças para segui-la e as leva para o quarto do hospital, onde a esposa de Keigo está sentada ao lado de um menino inconsciente. Ryu então revela que Keigo os traiu porque está tentando se tornar um deus para salvar seu filho de morrer. Ela então diz a Yuno e Yuki para formarem uma aliança com ela se quiserem eliminar Keigo. Conforme ordens de Keigo, ersatz e outros policiais rapidamente cercam o hospital, prontos para capturar Yuno, Yuki e Ryu. Dentro do hospital, Ryu assegura à esposa de Keigo que não planeja enviá-la para o mundo das sombras, pois ela é a chave para manter Keigo sob controle. Em seguida, ela se vira para Yuno e Yuki, perguntando se está tudo bem para eles. Yuno, como sempre, diz a Hiroyuki que fará de tudo para manter Yuki seguro. Yuki, por outro lado, permanece calado enquanto tenta aceitar seu relacionamento com Yuno. Vendo que ninguém tem objeções, Ryu afirma que durante as negociações, ela quer que Yuki faça um reconhecimento do hospital, já que ele é o homem, enquanto Yuno vigia os reféns e mantém contato com Yuki. Quando Yuki começa a ficar com medo, Ryu entrega-lhe uma bomba e diz para ele se explodir caso enfrente algum problema. Antes de sair, Yuki diz a Yuno que gostaria de levá-la de algum lugar quando tudo isso acabar. Assim que tudo estiver em ação, Ryuki liga para Keigo e diz que gostaria de propor uma troca. Em troca dos reféns, ela quer que Keigo se mate e prepare um veículo de fuga. Keigo imediatamente diz ao Ryu para se matar e diz que eles já estão encurralados. Ryu, zangada, pergunta-lhe como ele pode ser tão descuidado quando as vidas da esposa e dos filhos estão em jogo. Keigo calmamente afirma que o filho dele vai morrer de qualquer maneira. E como a esposa não lhe dá aquele cuidado premium esmagador de almas, ele também não se importa muito com ela. Como as negociações falham, Yuki é rapidamente baleado como se fosse alguém cujo disco rígido precisa ser verificado. Agora assustado, Yuki descobre que Keigo está vindo atrás dele, mas de repente, Yuno chega. Keigo e Yuno têm um confronto intenso, onde Keigo apanha Yuki e ameaça atirar nele enquanto Yuno segura uma bomba e diz a Keigo que explodirá o prédio. Enquanto isso, Ryu consegue escapar, mas acaba se deparando com o policial fofo, Masumi. De volta ao hospital, Keigo solta Yuki e pede a Yuno que deixe a bomba. No entanto, Yuno revela que graças a Yuki, ela ganhou vida e agora morrerá por ele. Com isso, ela ativa a bomba. Enquanto o prédio desmorona, Yuki estende a mão para Yuno, mas Keigo aparece e apreende Yuno em vez disso. Ele diz a Yuki que, se usar a arma, certamente atingirá Yuno. Quando Yuki começa a hesitar, Yuno diz a ele que não se importa em morrer. Ao ouvir isso, Yuki se torna certo de seus sentimentos e diz a Yuno que a ama. Com isso, ele puxa o gatilho, atingindo Keigo. Apesar do ferimento de bala, Keigo persegue os garotos implacavelmente, afirmando que se tornaria um deus. De repente, Masumi chega com o Ryu e diz a Keigo que ele está preso, pois sabe sobre seu elaborado plano de incriminar Yuno e Yuki.
Quando Keigo pergunta a Mizumi por que ele está tão ansioso em acreditar em uma terrorista, Yuryu pega seu telefone e reproduz uma gravação onde Keigo admite que perdoaria seus crimes se ela o ajudasse a capturar Yuno e Yuki. Keigo aceita a derrota e pede a Yuryu para formar uma aliança com ele novamente. Ele pede que ela cuide de seu filho e Yuryu aceita. Uma vez que seu filho está cuidado, Keigo quebra o celular e é sugado para o vórtice. Graças a Masumi, os nomes de Yuki e Yuno são limpos, e os dois decidem ir ao primeiro encontro. Antes de embarcar no trem, Yuki entrega seu telefone para Yuno e se desculpa para ir ao banheiro. Enquanto isso, Haru envia um e-mail para Yuki pedindo que fique longe de Yuno, pois a polícia o está procurando. Claro, Yuno lê e apaga o e-mail. Em seu reino, Deus observa que Keigo não deveria ter morrido, uma vez que ele era o vencedor garantido do jogo. Ele vira sua atenção para sua assistente, Murmur, e pergunta se ela fez algo. Antes de se reunir com seus colegas de escola, Haru foi chamado por Mizumi, que havia encontrado o caderno de Keigo e descoberto todos os segredos sobre os diários do futuro. Haru expressa sua própria preocupação com Yuno, o que leva Misumi a revelar que Yuki e Yuno estavam indo para as montanhas. No presente, Misumi reúne todas as crianças e diz a elas que Yuki está sendo mantido refém na cidade por Yuno. Ele então pede que o ajudem a encontrar Yuki antes que seja tarde demais. Como Hinata foi tocada pela bondade e aparência de galã de Yuki, ela aceita o pedido, fazendo com que todos sigam seu exemplo. Durante a busca, Haru faz dupla com Aoi, enquanto Hinata e Mao se juntam para encontrar Yuki. No entanto, após procurar em vários prédios, Haruha percebe que Yuno ainda pode precisar de eletricidade e água e pede a seus amigos para procurarem apenas em prédios com água corrente e eletricidade. Ele também pede a Misumi para verificar se há algum prédio ou hotel de propriedade direta de Yuno. Nesse meio tempo, Hinata de repente recebe um e-mail de Yuki, que diz a ela que foi sequestrado por Yuno e precisa de ajuda. Ao ler o e-mail, Hinata fica frenética e corre para resgatar Yuki sozinha, enquanto Mao liga para Haru e Oji e os atualiza sobre tudo. No entanto, ao chegar ao hotel, Haru, Mao e Uchi ficam presos em uma câmara de gás, já que Yuno é fã do grande artista na Alemanha. De volta ao reino dos Us, Murmur pede aos Us para fazerem uma aposta em um dos concorrentes. Ela aposta em Yuno enquanto os Us apostam em Yuki. De volta à câmara de gás, Haru nota uma câmera e a usa para se comunicar com Euno. Ele pergunta a ela se está com 2 crânios, o que a irrita. Haru continua dizendo a Euno que investigou o grande buraco na casa dela e encontrou 3 corpos. Yuno grita furiosamente com Haru, dizendo que ele acordou mamãe e papai. Depois de descobrir as identidades dos 2 corpos, Haru pergunta a Yuno a quem pertence o terceiro corpo. Quando Yuno não responde, Haru diz a ela que, se não os libertar, ele vai chamar a polícia. Ouvindo isso, Yuno diz a Haru que vai desligar. Em vez de ficar preocupado, Haru percebe que Yuno está mais uma vez alterando suas memórias. À medida que o gás começa a encher a câmara, Hoji começa a surtar e pega o telefone para escrever seu testamento quando, de repente, aparece uma notificação informando que ele é o portador do diário do aprendiz. Usando o diário, Hoji consegue usar o ventilador para chegar até Yuno, Yuki e Hinata. Ele então confronta Yuno e pede para ela libertar Yuki. Sendo uma assassina experiente, Yuno diz a Jay que vai entregar a ele a chave do sistema operacional que ele pode usar para libertar Haru e Mao. Oji olha para seu diário, que confirma que ele será aquele que libertará Haru. Então ele pega a chave de Yuno sem pensar e destranca a porta da câmara de gás. No entanto, no momento em que se vira, Yuno atira nele na perna com uma flecha de arco. Ela então diz a Oji que seu diário é inútil, pois apenas prevê seus sucessos, mas não seus fracassos. Quando Yuno se vira para olhar para Yuki, percebe que ele se libertou. Yuki aparece por trás e dá um tapa em Yuno dizendo que Hinata ajudou-o a se soltar. Ele então agarra Oji e Hinata e sai pela porta, onde é recebido por Haru e Mao. Yuno tenta detê-lo, mas Yuki diz para ela ir para o inferno. Agora no carro de Mazumi, Yuki encontra rapidamente 3 portadores de diário que sorriem para ele. Após voltar para a cidade, Yuki e seus amigos se reúnem em uma sala para falar sobre o diário de Oji.
já que é contra as regras ter novos donos de diários. Yuki pede o telefone de Oji, que lhe diz para ter cuidado ao entregar o dispositivo. No entanto, Yuki ignora-o e joga o telefone no chão. Oji entra em pânico e pensa que está prestes a morrer, mas quando isso não acontece, Aruru afirma que sua especulação estava correta. Com isso, ele revela que o oitavo portador do diário está fazendo clones do seu diário do futuro, enquanto o verdadeiro diário do futuro permanece com ele. Yuki de repente é notificado que novos inimigos irão visitá-lo, o que o preocupa, já que ele deu um tapa em Uno, e não tem